Eu acho que essa questão nós podíamos lembrar aos nossos telespectadores a questão do tabagismo, que é absolutamente dispensável da vida de todos. Então, realmente, nós temos que partir até para leis mais drásticas que impeçam realmente o uso do tabagismo. Eu tenho dito sempre, e quero repetir, talvez torne esse bordão do nosso programa, que a indústria do tabaco deve ficar muito irada conosco, porque nós somos absolutamente contra e nós recomendamos cada vez mais leis que impeçam o uso do cigarro, do fumo como um todo. Né? E eu queria dizer para você se todos esses tumores eles são curáveis. São. Praticamente todos os cânceres são curáveis quando detectados no início. Então, o diagnóstico precoce é a principal arma que nós temos hoje para lutar contra o câncer. Então, tumores diagnosticados inicialmente, onde a cirurgia geralmente é o tratamento de escolha, leva a uma taxa de cura na ordem de 100% dos casos. Tá? Isso realmente é muito bom. Mas, infelizmente, nem todos os tumores são diagnosticados dessa maneira. Por exemplo, em locais de difícil acesso à saúde, mesmo a saúde básica, a maioria dos tumores, por exemplo, câncer de mama, chegam em estágios avançados, onde a possibilidade de cura já não é, obviamente, a mesma do que no estágio inicial. Você já falou um pouco sobre essa questão, doutor Igor, mas queria que você dissesse um pouco mais da questão da profilaxia, da prevenção desses cânceres. Ok. Eu acho que hoje em dia é muito importante, já que nós temos um pouco mais de conhecimento sobre dieta, sobre prática de exercícios físicos e hábitos de vida saudável, de uma maneira geral, evitando-se o estresse, para que a gente possa prevenir uma doença. O câncer não é 100% prevenível, porque mesmo uma pessoa saudável, com hábitos de vida considerados normais e que realmente praticam uma boa alimentação, praticam yoga ou praticam algum tipo de atividade física e espiritual, mesmo essa pessoa não está 100% protegida do câncer, porque existem fatores genéticos e ou hereditários que podem fazer com que essa doença surja independente de um ambiente que não seria favorável ao crescimento do tumor. Independente disso, eu acho que a nossa parte nós devemos fazer sempre. Né? Nós devemos sim alimentar de maneira adequada, com bastante frutas, verduras e legumes, com várias porções ao longo do dia, uma boa quantidade de ingestão de líquidos de uma maneira geral, não fumar e beber com moderação, praticar exercícios físicos regularmente e tentar viver de uma maneira saudável, no trabalho, na família, em harmonia, sem estresse. Eu acho que essa é a nossa contribuição individual que nós podemos passar para a população, para os indivíduos em geral. Né? Mas, realmente, mesmo assim, algumas pessoas têm uma propensão elevada de risco e, obviamente, que numa situação como essa, que é impossível detectar, se feito o diagnóstico precoce, ainda assim a chance de cura existe. Achei muito interessante a sua colocação, o seu esclarecimento, porque eu tenho entendimento, se você tem hábitos saudáveis de vida, como a boa alimentação, né, os exercícios físicos, realmente vai melhorar como um todo, é a prevenção do câncer, né? Queria que você me falasse um pouquinho sobre a leucemia. Antes do tratamento, o que é a leucemia? A leucemia, na verdade, é uma degeneração de uma célula proveniente da medula óssea, né? E existe uma classificação extensa de leucemia, né? Existem leucemias agudas, existem leucemias crônicas, mas, no geral, a leucemia é uma degeneração de uma célula sanguínea e que evoluiu para um crescimento desordenado. Todo câncer, na verdade, é uma célula de origem orgânica, de origem do nosso corpo, de uma maneira geral, e que sofre mutação genética, e essa mutação genética leva a uma divisão celular incontrolável. Então, a leucemia nada mais é do que uma célula do sangue que leva uma superpopulação da mesma. E essa superpopulação, obviamente, que vai ter consequências ruins na produção de células normais da medula óssea. O tratamento é cirúrgico? O tratamento não é cirúrgico da leucemia, o tratamento geralmente é com quimioterapia, associada ou não ao transplante de medula óssea, que confere melhores resultados. É isso, eu queria saber se hoje nós temos, assim, doadores suficientes, como é que se encontra a questão do transplante da medula óssea? Essa é uma dificuldade no nosso meio, principalmente, em termos de Brasil. Os nossos bancos de medula óssea, eles existem, mas eles trabalham realmente com um número aquém do necessário para que haja uma boa população, né, de medulas, de bancos de medula óssea suficientes para atender a população em geral. Geralmente nos centros transplantadores existe uma fila, uma demanda reprimida muito grande e claramente existe a necessidade de informar melhor a população sobre a doação, né, da medula óssea em casos específicos.
Em Brasília, nós temos centro de transplante de medula óssea? Não, em Brasília, infelizmente, nós não temos um centro, seja privado ou público, que atenda de uma maneira adequada, digamos assim, a população para transplante de medula óssea. Algumas tentativas, esforços têm sido feitos nesse sentido, e eu acredito que em breve um bom serviço de transplante de medula óssea já esteja disponível em Brasília. E como as pessoas devem proceder para ser doadoras? Olha, no Distrito Federal elas devem procurar o Hemocentro, que eu acho que é o local de referência para isso, né? Nos outros locais, realmente, os bancos de sangue regionais das outras capitais do país, com certeza elas podem procurar e poder se informar melhor a respeito da doação. É claro que isso é um procedimento complexo, isso depende da pesquisa de células específicas, avaliação de compatibilidade entre o doador e o receptor dessas células. E, de uma maneira geral, eu acho que a informação é sempre dada nos bancos de sangue regionais. Doutor Igor, o senhor já falou da prevenção, da profilaxia, do modo saudável de vida, mas queria que você, ao final aqui, deixasse para o nosso telespectador algumas dicas, digamos assim, para que as pessoas possam viver melhor e evitar os cânceres. Então, eu acho que, repetindo até realmente o que já foi falado, né, a gente sempre cai, uma vez que é uma doença que nós entendemos bastante, mas não o suficiente para levar à cura, né? Eu acho que nas últimas décadas várias doenças vieram, a AIDS é um bom exemplo, e hoje é uma doença praticamente controlada e com pouco número de óbitos de maneira geral. O câncer já existe há milênios e é uma doença que ainda é um desafio para todos os cientistas. Muitos esforços no mundo inteiro têm sido feitos com gastos de quantias realmente enormes para se tentar a cura ou se conhecer um pouquinho mais da biologia dessa doença, mas mesmo assim ela tem sido um desafio para todos nós. Enquanto seres humanos que não conhecemos muito ainda a respeito dessa doença, eu acho que a gente tem que fazer realmente é evitar os fatores de risco. Acho que nós deixamos um pouco de falar sobre a incidência da luz solar, da radiação solar e a relação com cânceres, principalmente o câncer de pele. Então, eu acho que fora a alimentação, fora os hábitos de vida saudáveis, a gente deve realmente evitar a luz do sol naqueles horários de pico, principalmente com o uso de filtros solares, chapéus, protetores de uma maneira geral, porque o câncer de pele, entre aqueles que nós citamos, como pulmão, mama e próstata, também é o campeão de incidência, né? Existem áreas do Brasil realmente com incidência extremamente elevada e eu não tenho dúvida nenhuma que Brasília está entre uma delas, né? Quanto a isso, a exposição solar, então até às 10 horas da manhã, mais ou menos, depois das 5 horas da tarde? Menos, seria... sabe? Eu acho que até 9 horas da manhã, horas. Também com um uso bastante assim, mais comedido, digamos assim, em relação à exposição solar. Após as 5 horas da tarde também, eu acho que já teria mais benéfico, eu diria, mas nesse período de 9 a 5, realmente evitar a exposição direta ao sol. Bom, gente, eu queria dizer a todos vocês que para a gente é um prazer receber um especialista, um oncologista para falar sobre essa patologia, sobre essa doença, porque é uma doença que até hoje ainda tem um certo tabu, tem um certo preconceito, e nós temos que quebrar esses tabus, nós temos que realmente procurar debelar essa mazela, essas questões que levam as pessoas, às vezes, a fugir até do médico. E eu quero te dizer, doutor Igor, e passou perto de mim isso, uma pessoa que trabalha junto com a gente, não querendo colocar sua doença, portanto não ia no médico, porque não queria fazer quimioterapia ou radioterapia, que ela iria fazer, não sei qual procedimento necessário, porque caiu o cabelo, todos iam saber. Então nós temos que parar com isso, as pessoas têm que ser mais esclarecidas e saber que o câncer, conforme o doutor Igor diz, pode ser 100% curável. Imagina isso, gente. Então, quanto mais cedo, melhor. Procure o médico na hora que você sentir que é necessário. Então, queria, doutor Igor, agradecê-lo por estar aqui no nosso programa falando de saúde, porque é muito benéfico para a população do Distrito Federal, onde o nosso programa chega, do entorno, e eu queria parabenizá-lo pela sua especialidade, por ser um estudioso dessa questão, e, mais uma vez, agradecê-lo e volte sempre aqui no nosso programa falando de saúde. Eu agradeço a oportunidade.